Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que com certeza vai ser um dos melhores livros que eu vou ler esse ano, quiçá na minha vida, que é As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne. Bom, John Boyne é autor do Menino do Pijama Listrado, então você já sabe o que esperar desse livro. E esse livro aqui ele tem umas 500 páginas que você vai ler assim voando, porque é aquele livro que conta a vida de uma pessoa e você vai mergulhar na vida do Cyril Avery, que é o nosso protagonista, e o livro conta assim todas as décadas de vida dele. Então esse livro ele vai começar em 1945 e ele vai seguindo de 7 em 7 anos, cada parte do livro pula 7 anos aí na história e vai até 2015. E ele vai contar a vida do Cyril Avery, começando do momento onde a mãe dele está grávida. A mãe dele, o livro se passa na Irlanda, a mãe dele é de uma cidadezinha irlandesa, ela tem 6 irmãos, pais super rigorosos, e o livro começa com todos eles na missa, quando o padre vai dar o seu sermão e chama a mãe dele até o altar e revela para toda a cidade que ela é uma puta porque ela está grávida. E naquela época era um escândalo gigantesco uma moça estar grávida sem estar casada, sem saber o pai, e ele obriga a mãe dele a revelar quem é o pai, para que o pai possa ser perdoado por Deus e ela vai ser expulsa da cidade. Então, além de tudo, né, um machismo assim gigantesco. Ela se recusa a falar sobre a identidade do pai da criança e ela é expulsa da cidade. Então ela pega, quando ela chega na casa dela, já tem as trouxas dela ali arrumadas, a mala dela, e ela cata um ônibus para ir para Dublin, né, capital da Irlanda. E lá ela vai conhecer 2 rapazes que vão ajudar ela nesse momento ali da vida dela. E coisas horríveis vão acontecer, assim como coisas boas. E ela já tinha um plano de doar a criança, né, para adoção. Então, desde o início do livro nós já sabemos que o Cyril é um filho adotivo. Ele foi adotado por um casal bem rico, a Maud, que é escritora, que ela escreve simplesmente por escrever. Ela tem necessidade de escrever, ela não quer que seus livros vendam, ela não quer que seus livros façam sucesso, ela só quer escrever. E o pai dele é um empresário que se mete em várias enrascadas por não pagar imposto de renda, por corrupção, um monte de coisa desse tipo. E esse casal, eles não tratam o Cyril como uma criança, eles tratam como se fosse um adulto que está ali na casa, né, dividindo o espaço com eles. Então eles conversam com a criança como se estivesse conversando com um adulto, e por isso o Cyril ele acaba crescendo um pouco tímido, até que um belo dia, quando ele é criança, ele vai conhecer o Julian, que é filho do advogado, que aqui é chamado facilitador, que está tentando ajudar o pai dele nessa questão aí com a justiça. E assim que ele conhece o Julian, ambos com 7 anos, ele vai ficar assim, perplexo com aquele menino que é tão livre, que fala o que quer, que é tão diferente dele. E ele acaba meio que se apaixonando por esse menino. Claro que ele não sabia isso aos 7 anos de idade, mas quando eles se reencontram já adolescentes no colégio interno onde ele está estudando, ele vai perceber que é realmente isso que ele está sentindo. Ele está apaixonado pelo Julian. Então sim, o Cyril é gay. E levando em consideração que a gente está falando aqui da década de 60 na Irlanda, que é um país extremamente católico, é lógico que ele vai ter que esconder isso por um bom tempo, porque senão ele vai ser condenado, espancado, né, enfim. Inclusive, ser gay na Irlanda era ilegal até 94, se eu não me engano. A pessoa era presa. Bom, então a gente vai acompanhar o Julian vivendo nessa Irlanda totalmente opressiva, passando por vários acontecimentos, tentando esconder a sua orientação, tentando esconder o amor dele pelo Julian, tendo alguns casinhos com outros caras aí, passageiros, tentando emprego, tentando se encaminhar na vida. E o livro ele sempre vai funcionar dessa maneira. Conforme você muda, né, de parte e pula 7 anos para o futuro, sempre vai contar assim de supetão alguma coisa muito diferente, muito chocante que aconteceu na vida dele. E aí ele volta um pouco, né, e vai explicando o que aconteceu nesses últimos tempos para você ir se contextualizando ali com a vida dele. É um livro que você vai ter muito ódio por algumas atitudes do Cyril, só que vai entender elas, né, afinal o contexto aqui não é favorável em nada com ele. E ao mesmo tempo que você vai torcer por ele, vai se apaixonar pela história. Acontece muita coisa nesse livro, então é difícil fazer uma resenha, né, até certo ponto, sem saber o que é considerado spoiler, o que não é. Mas é um livro que eu gostei demais, é aquele livro que você tem uma imersão total, então você
parece que você está vivendo mesmo na cidade de Dublin e conhecendo ali os lugares por onde o Cyril vai trabalhar, estudar, onde ele frequenta, as pessoas que ele conhece. E várias décadas vão se passar. Esse livro vai dar um pulinho também pela Holanda, por Nova York, depois volta para a Irlanda. Então é um livro muito gostoso. É um livro que vai ter passagens que você vai rir muito, porque tem coisas muito assim inesperadas, cômicas que acontecem, mas também vai ter, né, aquelas passagens muito tristes onde você vai chorar pra caramba. Lembrando que, né, John Boyne, ele é especialista em fazer isso. Com certeza é um livro que eu recomendo muito. Esse livro aqui ele foi vendido, aí, divulgado como o primeiro livro do John Boyne com um protagonista, né, LGBT, mas na verdade isso não é muito, né, correto, porque ele também já escreveu O Pacifista, que tem vídeo aqui no canal e que fala sobre um soldado da Segunda Guerra que acaba se apaixonando por um colega ali de batalha. Mas esse livro aqui, ele me deixou assim extremamente chocado, que eu não sabia que a Irlanda era um país tão machista, tão preconceituoso. E aí depois eu fui procurar saber, né, se o país continua assim. E aí algumas matérias que eu li foram dizendo como a Irlanda serve de exemplo, porque era um país que era extremamente católico, extremamente machista e preconceituoso, e que eles conseguiram, né, em um curto período de tempo, em coisa de 2 décadas, avançar muito nos direitos dos LGBTs e avançar muito no direito das mulheres também. Era proibido o divórcio. Então assim, no começo você fica muito chocado, né, com o país da Irlanda. E conforme as coisas vão melhorando, você começa a se perguntar, nossa, será que o Brasil vai ter, né? Tem chance ainda? Enfim, é um livro que, se esse ano você não quiser ler mais nada, só um livro, eu aconselho fortemente que você leia As Fúrias Invisíveis do Coração. Bom, aquele esquema, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você já leu, deixa os comentários aí pra mim. Não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima leitura.